de geografia, né, gente? E se você gostar dessa aula, você pode dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho para receber as nossas novas gravações, tá certo? De localização e orientação no espaço geográfico. Nós hoje vamos ver sobre os meridianos, não é isso? Nós já sabemos que meridianos eles definem as longitudes do nosso planeta, não é isso, gente? Então nós vamos aqui primeiro ver esse círculo aqui amarelo, né? Nós temos aqui 4 ângulos de 90 graus. Se você multiplicar 4 por 90, você vai chegar a 360. Isso significa que toda a circunferência ela tem 360 graus. E como a Terra é uma circunferência, né, achatada nos polos, ela possui 360 graus de circunferência. Então, se a gente dividir esses 360 graus pelas 24 horas do dia, nós sabemos que a Terra gira de oeste para o leste em direção ao Sol, né? E ela gira em torno dela mesma e em torno do Sol. Nós já sabemos que a Terra girando em torno dela mesma, nós temos o movimento de rotação. A Terra girando em torno do Sol, nós temos o movimento de translação. Esse movimento de rotação em torno dela mesma, na frente do Sol, ela vai formando dias e noite. E no seu movimento de translação em torno do Sol, vai se formando 365 dias, que é o ano, tá certo, gente? Então, 360 dividido por 24, 360 graus dividido por 24 horas, nós vamos ter 15 graus a cada hora, aqui, ó, por hora. Então, aqui sobrou 0, significa que é uma divisão exata. Então, de 15 em 15 graus para leste ou para oeste, nós temos mais 1 hora ou menos 1 hora. Eu coloquei aqui embaixo, né? Você está vendo aqui que, olha aqui, gente, dos 0 graus, meridiano de Greenwich, né? De 0 graus até 180 graus, nós temos o hemisfério leste. Nós chamamos de hemisfério, a palavra hemisfério significa metade da esfera. E do meridiano de Greenwich, 0 graus até o último meridiano, nós vamos ter 180 graus oeste. Então, nós vamos falar aqui que é a metade da esfera. Hemisfério, metade da esfera, que é a Terra toda é a esfera. Aqui, metade da esfera para a esquerda. Nós vamos ter a metade oeste ou ocidental, e aqui nós vamos ter a metade leste ou a metade oriental. Aqui, sabendo que nós temos 15 graus a cada fuso horário, então a cada hora, então aqui do meridiano de Greenwich para a direita, nós vamos ter 15 em 15 graus, nós vamos ter 1 hora somando para o leste. Voltando, nós estaremos voltando para o oeste. Então, se para o leste as horas aumentam, para o oeste as horas diminuem, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, aqui, se aqui no meridiano de 75 graus, né, representando, por exemplo, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, está nesse meridiano aqui de 75 graus. Então, se aqui, por exemplo, 45 graus, nós temos o Brasil, que é o horário de Brasília, que é o nosso segundo fuso horário. Então, se for 5 horas da manhã aqui em Nova York, 75 graus, se aqui, né, em Nova York são 5 horas, a gente somando de hora em hora vai ter 5, 6, 7. Quando são 5 horas em Nova York, são 7 horas no Brasil. Aqui, por exemplo, no meridiano de 30 graus, nós temos a cidade do Cairo, a capital do Egito, no nordeste da África, não é verdade? Então, vamos supor que são 16 horas aqui na capital, Cairo, lá do Egito. Nós vamos diminuir as horas, porque nós vamos caminhar para o oeste. Então, aqui eu tenho 30 graus,
Vamos supor que aqui são 16 horas, não esqueça sempre de usar aquele método 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas, que são 10 da noite, 23 horas são 11 horas, e 24 horas, que é meia-noite, a gente chama de 0 horas, aqui não considera como 24, tá certo? Então aqui, ó, você está aqui no Cairo, 30 graus, né? São 16 horas. Ah, eu quero saber quantas horas são no Brasil. É só você voltar aqui, ó. 16, 15, 14, 13, 12, 11 horas no Brasil, tá certo? Então, se você vai para a direita, que é para o leste, direção leste, você soma as horas. Você vai para a esquerda, na direção oeste, você diminui as horas, tá certo? E nunca esquecendo que à direita de Greenwich nós vamos ter o hemisfério leste ou hemisfério oriental. Se nós estamos à esquerda de Greenwich, nós vamos falar que é hemisfério ocidental ou o hemisfério oeste. Nunca esquecendo que a palavra hemisfério significa metade da esfera, tá certo, gente? Então, é isso aí, né? Eu creio que não tem nenhum segredo. Se você vai para a esquerda, para o oeste, as horas diminuem. Se você vai para a direita, as horas aumentam. Então, do Brasil, que está aqui a 45 graus, que é o horário de Brasília, para os Estados Unidos, a hora vai diminuir, né? Para Nova York, por exemplo. Se eu vou para a direção do Cairo, que eu falei aqui, no Egito, para a Rússia, aqui, por exemplo, o meridiano de Greenwich, né? Aqui, ó, ele passa exatamente dentro da cidade de Londres, né? Lá na Inglaterra, ou Reino Unido, ou Grã-Bretanha, né? Lá na Europa, no continente europeu. Então, não se esqueça, é muito fácil calcular fuso horário. Se para a direita as horas aumentam, para o leste, né, na direção leste, para a esquerda, na direção oeste, as horas vão diminuindo. Então, o Brasil, por exemplo, a 45 graus, está no hemisfério oeste, né, e já o Cairo, que é a capital do Egito, no nordeste da África, está no hemisfério aqui oriental ou leste, tá certo? Escrevi aqui leste ou oriente, oeste ou ocidente. Então, não há segredo.